Bom dia, professora. Refazendo a minha atividade, está muito longo e o piloto não aceitou. A apresentação da contextualização da epidemiologia dirigida com o técnico de enfermagem Ronaldo Vieira no período da imunização da UBS José Rodrigues, localizada na rua Copacabana, no bairro Gavial, ela foi bem contextualizada entre o saber fazer que ele apresenta durante essa atividade de desenvolvimento das suas ações dentro da sala de imunização. A criação das atividades observadas, a descrição em si é que ele desenvolve com toda a competência necessária, todas as atividades em que ele se propôs a fazer dentro do setor de imunização, como no manejo, preparo, conservação e administração de medicamentos intramuscular e via oral do material imunobiológico que é destinado à população dentro do calendário vacinal e dentro da população em geral. A informação quanto ao calendário é de suma importância e de sua aplicabilidade no sistema ESUS, no qual o sistema funciona através de metas, e as ações adversas que essas medicações elas podem ocasionar, assim como qualquer outra medicação necessária. O saber fazer do técnico, ele foi observado um direcionamento à técnica que ele utiliza, que ele aprendeu em sala de aula segundo informações colhidas. A via de administração intramuscular obedece aos padrões do Ministério da Saúde e assim como alguns critérios mais básicos direcionados quanto à não aspiração, segundo a CMS 14.12.80.30, né, no qual ela vai direcionar quanto à não aspiração da medicação nas medicações intramuscular. A interação profissional-usuário também ela foi muito observada e importante, porque o profissional ele tem que manter uma postura de confiabilidade e amenizar a situação para que não ocorra riscos como quebra de agulha, como outros problemas relacionados à administração do imunobiológico, ou até mesmo na forma em que ele prepara o paciente para receber essa medicação e as orientações que ele dá posteriormente, como não esfregar, como colocar a compressa fria e assim sucessivamente. Na questão do manuseio dos materiais imunobiológicos, o profissional ele foi muito enfático quando ele disse que usa seringas e agulhas de diferentes calibres e a dosagem de aplicação. Por quê? A medicação intramuscular dos imunobiológicos, eles não podem ultrapassar 1 ml por causa da musculatura que vai receber essa dosagem medicamentosa. A conservação do imunobiológico também é um fator bastante primordial, segundo o profissional, porque a temperatura tanto da geladeira quanto das caixas térmicas não pode ultrapassar 2 graus centígrados, nem 8 graus centígrados. Por quê? A 8 graus centígrados, os imunobiológicos eles podem congelar e abaixo de 2 graus centígrados eles podem superaquecer, ocasionando em ambos os sentidos perdas medicamentosas. A dimensão do trabalho do profissional, ele não é apenas dentro da sala de imunização, ele sai para a área, ele acompanha as equipes de saúde da família para realizar os trabalhos em domicílio dos residentes da abrangência da UBS, né? E contribui profissionalmente com a equipe em si, fornecendo dados referentes ao calendário vacinal e as doses que não foram aplicadas. Por quê? Como foi falado anteriormente, esse profissional, tanto com a equipe, quanto eles trabalham através de metas e obedecendo o calendário vacinal, que a primeira infância, de 0 a 1 ano, eles têm que tomar determinada quantidade de medicamento, né, de imunizantes, para que essa criança se torne imune, é necessária essa interação entre a sala de vacina, o profissional da vacina, com a equipe de saúde da família, que vai montar as estratégias necessárias para que atinja essa família. Durante a execução da atividade na comunidade, a caixa térmica ou a caixa de isopor, que é o acondicionante do imunobiológico, ele também não pode ultrapassar os 2 graus e nem os 8 graus Celsius, sendo que o material biológico, à medida que ele é aplicado, ele é descartado nas caixas próprias, que são as caixas de Scartex, e no caso dos algodões também dentro do saco de lixo próprio que a equipe leva, né? Esse profissional, ele não trabalha apenas fazendo seu trabalho rotineiro da sala de vacina, mas também ele é uma peça importante dentro da saúde, da estratégia de saúde da família. A situação do trabalho em si tem as suas complexidades, as suas
as suas cobranças também corriqueiras, e essas cobranças, essa contribuição no sentido de estrutural da situação do trabalho profissional, ela se dá em cima das avaliações periódicas realizadas pela coordenação estadual e pela coordenação municipal de saúde, do PNI. Essas avaliações periódicas ou fiscalização, elas contribuem para a manutenção e estrutura da sala, porque a sala de imunização, ela tem que ficar numa temperatura adequada, ou seja, uma câmara fria, para suportar a quantidade de imunobiológicos, a quantidade de material que é colocado lá dentro. Então, essas fiscalizações, elas vão contribuir para que haja essa melhoria de estrutura física. Acondicionamento das geladeiras também é bastante importante, porque elas são distribuídas com a distribuição de imunobiológicos virais e bacterianos, de uma forma sintetizada e diferenciada. A limpeza é realizada periodicamente, ou entre os turnos, ou até mesmo quando tem alguma necessidade específica. Ela vai seguir também os protocolos do Ministério da Saúde e a vigilância sanitária. Os profissionais que atuam dentro da sala de imunização, eles seguem a escala de 6 horas, por causa do risco biológico ser bastante grande. A interação da sala com os outros setores do atendimento da UBS, Josefa Rodrigues, é importante para que as estratégias da saúde da família sejam contempladas e abrangidas e, com isso, tenham êxito durante as suas campanhas e durante a prevalência de que haja o atendimento das crianças, que é o público-alvo maior, das grávidas, dos idosos e do adolescente. Os desafios e dificuldades encontradas pelo profissional, assim como as demais equipes, se baseiam em duas estruturas, a estrutura elétrica e a estrutura de ordem internet. Por quê? Uma não funciona sem a outra. A ordem elétrica, devido à estação de energia, que ocorre muitos apagões no município, inclusive no bairro, e as salas não podem ultrapassar 6 horas sem energia, porque pode ocorrer superaquecimento dos imunos biológicos, e quando isso ocorre, o profissional tem que acionar a gerência da UBS, a gerência da coordenação municipal, transferir esses imunos biológicos para o PNI central, que fica na na unidade de São Miguel, para que não haja perca desses materiais. Quanto à ordem de internet, é por causa dos prontuários eletrônicos que a unidade trabalha, né? O ESUS, ele tem que ser alimentado todos os dias com os dados epidemiológicos e doses aplicadas. Quando o sistema está fora de ar, fica meio complicado colocar essas doses, por quê? Porque ela vai para o manuseio no ESUS de papel, né, no manuscrito. Então, depois que termina o expediente, que volta o sistema, tem que fazer todo o engajamento, todo o abastecimento desses sistemas de informação. As teorias de aprendizagem que foi observada no funcionário, ele assimila muito aprendizado situado com a estrutura cognitiva, né? Decorrente das teorias genéticas de Piaget. Então, ele aprende a colocar o que ele sabe em prática, fazendo sentido com o que ele aprendeu, com o que ele aprende diariamente, e colocando adaptação, porque o profissional ele não desenvolve essas atividades apenas na sala de vacina, ele já desenvolveu essas atividades também em área indígena, em área hospitalar, não, ele tem uma vasta experiência de conhecimento em outros setores, então ele está se adaptando novamente à sala de imunizante, que é onde ele está desenvolvendo atualmente o seu trabalho. Com relação à transposição didática, a forma dos novos profissionais de enfermagem se basearia nas articulações situacionais de competência teórica e experiência de vida do aluno. Atualmente, os cursos profissionalizantes na área de saúde, ele é muito teoria e prática, primeiro teoria, depois a prática se leva muito em consideração a experiência prévia do profissional. Essas práticas, elas compreenderiam as ações segundo as articulações situacionais de competência na nova formação, ações mobilizadoras contextualizadas, que consideraria a sua predisposição em aprender. O aluno ele também tem muito a oferecer, muito a aprender, assim como ele tem como oferecer também muita informação.
Basta a gente saber como é que nós iremos fazer com que esse aluno ele desenvolva essas habilidades críticas em desenvolvimento com novos significados e concepções sistêmicas e complexas, né? Ele tem que saber como fazer análise das situações em que ele vai estar sendo colocado no mercado de trabalho, com a sua visão prévia do acontecimento, com as teorias que serão introduzidas e futuramente reflexões a respeito dessas teorias e desse aprendizado anterior que ele tinha, para que ele desenvolva e permita expressar concretamente e sistematizar a competência proposta de que ele é um coautor com as mudanças que ocorrem durante o seu aprendizado. Em seguida, nós temos a entrevista com o profissional, que infelizmente não vai ter como rodar, e as situações gerais, que é o referencial bibliográfico. Obrigada, professora. Obrigada a todos. Tenham um bom dia.